Olá meus amigos, olá meus irmãos. Vou deixar aqui uma mensagem no canal Adorando em Espírito. Uma mensagem com o tema Nunca Siga a Multidão. É uma mensagem para todas aquelas pessoas que estão saindo do sistema religioso. E muitas, por algum tempo, elas se sentem sozinhas. Elas acreditam até que estão fazendo errado, porque como pode, né? Próximo da casa dela ou na cidade dela, poucas pessoas chegaram ao entendimento que foi passado para ela, e ela acaba acreditando que ela está errada porque a maioria das pessoas são contra ela, principalmente familiares, né? Amigos se afastam, e a pessoa acredita que tem alguma coisa errada. Ela acha que ela tem que voltar, porque se está todo mundo indo pelo caminho da religião, né, praticando essa religiosidade que nós vemos hoje no dia a dia, pessoas saindo de casa para ir para templos, pessoas que têm pastores como, né, seus guias. Então ela acredita que isso é de fato correto, porque todo mundo está fazendo. E como eu falei, a ideia é nunca seguir a multidão, porque nunca foi assim que funcionou. Eu gostaria de te lembrar de 5 fatos interessantes para você relembrar. Na passagem de Daniel, capítulo 3, ali Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles não seguiram a multidão. Enquanto todo mundo se prostrou a imagem que representava ali a Babilônia, que representava todo o reinado que estava sobre eles, sobre toda a dominação, né, que estava sobre as pessoas. Enquanto todos estavam prostrados ali à estátua, eles não se prostraram. Então você veja que, comparando a quantidade de que apenas 4 pessoas não se prostraram, perto de uma grande multidão, eles viviam sozinhos. Porque com certeza iam sempre contra ao que as pessoas falavam. Porque essa é a representação de eles não terem se prostrado à estátua. Para nós hoje representam as pessoas que não se prostram a esse sistema que está aí, tanto religioso quanto político. A pessoa, ela está acordada e ela percebe a ação dessas duas massas de manobra, que é a religião e também a política, né? Em Daniel 1, ali quando é dito a eles que eles iriam comer do manjar do rei, né, de tudo que o rei comia, eles iriam comer também, iriam ser bem alimentados. Eles negaram para comer apenas legumes e água. Está no verso 12 de Daniel 1, isso que eu estou falando. Quando fala ali que eles comeram legumes e beberam água apenas, se a gente enxergar fisicamente, você vai enxergar realmente legumes, água, o que de fato a gente sabe que as pessoas que se alimentam só disso, elas têm realmente uma pele mais saudável, elas têm toda uma questão que funciona melhor o corpo, né? Mas analisando espiritualmente, o que eles fizeram aqui é o que o Messias fez na tentação do deserto, quando ele não aceitou transformar a pedra em pão, e ele preferiu comer do pão que vinha da boca do Pai, não da boca dos homens. Então ali, espiritualmente falando, eles estavam negando tudo que a Babilônia tinha para oferecer para eles de conhecimento, para comer o que vinha de forma natural do Pai em seus ouvidos, que é justamente isso que significa nascer do Espírito. É você ouvir a voz que vem da boca do Pai em seu ouvido, te dizendo o que é certo e o que é errado, para que você escolha o melhor caminho, e sempre te conduzindo ao melhor caminho, porque o próprio Pai fala lá em Deuteronômio que ele coloca diante de nós 2 caminhos, o da bênção e da maldição. Escolha o da bênção. Então você vê que o Espírito do Pai sempre conduz as pessoas a fazer o que é certo. Mas se a pessoa estiver morta espiritualmente, ela vai ouvir sempre o quê? Ela vai sempre ouvir a voz dos homens. E os homens, eles são mercenários, eles são interessosos, muitos deles servem o seu próprio ventre. Então, ainda mais quando ele se beneficia da pessoa através de oferta, através de dízimos, geralmente ele vai dar o conselho mau. Geralmente é aquele conselho que a pessoa quer, porque ninguém quer ouvir: olha, eu tenho um dinheiro para receber, uma indenização, que se eu colocar a empresa no pau eu vou receber. Ninguém quer ouvir: não coloque. Todo mundo quer que alguém diga: coloque, porque Deus é contigo.
e a pessoa vai lá, coloca no pau, e aí a empresa tem que escravizar mais ainda os seus funcionários para poder indenizar aquela pessoa. Aí ela compra a casa dela, ela compra o carro dela com o dinheiro que ela ganhou. Só que as pessoas que estão lá trabalhando têm que se matar para poder a empresa dar esse dinheiro para essa pessoa que entrou na justiça e tudo mais. Então assim, ninguém quer fazer a vontade do Pai. São poucas pessoas que querem, sabe, restituir o seu irmão, voltar, devolver o que roubou. Poucas pessoas querem dar ouvido à voz do Pai, assim como o Zaqueu, por exemplo, fez, né? Ele não olhou para a fortuna que ele tinha adquirido naquele momento. Ele se preocupou em devolver tudo que ele tinha roubado para estar de bem com o Pai. E ali ele vai e começa a devolver, inclusive fala que ele devolveu 4 vezes mais, provando que ele ali ficou positivo com o Pai de uma forma linda e maravilhosa. Por isso que o próprio Messias disse: hoje houve salvação em sua casa, porque você reconheceu seus erros, ouviu a voz do Espírito, foi lá e devolveu. E o Messias fala em Mateus 25: tudo o que fizerdes aos meus pequeninos, a mim o faz. Então todas as vezes que ele roubava das pessoas, através ali dos impostos a mais que ele cobrava, das propinas que ele cobrava, ele fazia ao Pai e não àquela pessoa que ele estava prejudicando. E quando ele devolveu, o Pai reconheceu que ele estava então de volta ao caminho da obediência. Então, resumindo esse primeiro ponto, Daniel, Ananias, Misael e Azarias não se prostraram ao sistema, não comeram do que o sistema dava e por isso permaneceram diante do Pai, permaneceram vivos diante do Pai e na fornalha ainda foram protegidos pelo Criador. Por quê? Porque eram pessoas tementes à sua palavra. Em 1 Reis, no capítulo 19, Elias, o profeta, ele chega a ter vontade de se matar por estar sozinho. E ali, na passagem, você vai ver que ele estava sendo perseguido pela Babilônia. Por quê? Porque ele falava a verdade, ele desmascarava os falsos profetas. E como é que ele desmascarava? Matando um por um a espada. E quando fala matando, é expondo, né, as falsidades que eles traziam para o povo. E ele matava sempre a espada, pela palavra do Pai. Então ali, ele, um homem escolhido do Pai, poderoso, né, teve vontade de se matar porque se sentiu sozinho. E o Pai, na passagem de 1 Reis, capítulo 19, ele deixa claro para Elias que ele não estava sozinho. Havia outras 7.000 pessoas que não haviam se prostrado também à Babilônia. E Elias, então, se conforta. E ele aí continua, a partir daí, fazendo a vontade do Pai. Na passagem de Gênesis, capítulo 6, Noé, por ser justo, ele foi alertado, sabe? Ele foi alertado de que era necessário se separar do povo. Era necessário ele criar uma arca para que os vivos entrassem dentro dela e os mortos, né, continuassem como estavam, todos mortos. Porque ali, quando o Pai separa Noé, ele estava separando os mortos dos vivos. E essa passagem de Noé, já tem um áudio falando sobre a arca de Noé, ela é justamente o que o Messias fez. Quando o Messias ele entrega na cruz o seu corpo e nele estava toda a lei, nele estava se findando ali toda a carnalidade, toda a prática carnal para buscar o Pai, ali naquele momento se cumpriu o que na história da Arca de Noé a gente tem um relato de que o Pai diz para Noé: é chegado o fim de toda a carne. O Pai então separa uma arca, né, pede para Noé construir uma arca e nela seriam colocados todos os que não haviam se prostrado à Babilônia, que é muito antiga, muito antiga. Então você vê que ali entraram 8 pessoas. Entrou Noé, entrou sua esposa e entrou seus filhos e suas noras. Se eu não me engano, foram 8 pessoas, que representam o 8º dia, que é o dia da circuncisão. O dia onde as pessoas, ao serem circuncidadas no Espírito, passam a ter um contato com o Pai. É só quem chega no 8º dia e é circuncidado pelo Pai é que de fato
se torna uma pessoa separada do mundo. Isso é muito forte. Quem entender, com certeza, ficará muito feliz com isso. Então Noé se separou daquele povo morto. Foi separado através do Pai, representando o povo que iria entrar na graça e se separar de todo esse povo que continua ainda com os seus altares em cada esquina, que continuam com suas práticas religiosas e não abandonam tudo isso para buscar o Pai em espírito. Então o Pai separou um povo, que é o mesmo que eu já falei na mensagem sobre Caleb e Josué. É o mesmo povo que entrou com o Messias na terra prometida, assim como Caleb entrou com Josué, sendo fiel a Josué. O Messias, ele está tirando da terra em espírito, não estou falando fisicamente, você não precisa sair daqui, você vai continuar vivendo aqui. Como o Messias falou, não os livre, né? Não os tire da terra, mas os livre do mal. Tipo, você vai continuar vivendo aqui, mas em espírito, o seu espírito já está arrebatado ao Pai. A sua mente já não está mais na terra, ela está no Pai, como Paulo fala, se eu não me engano, em Colossenses, ele chega a falar, para termos a mente no céu e não na terra. Então você, em espírito, é arrebatado ao Pai. É isso que o Messias fez, ele tirou da terra, no meio dos mortos, os seus, e a cada dia vem tirando mais, porque agora é hora da Babilônia ser destruída. Quanto mais gente for arrebatada aos céus, mais a Babilônia vai perder a sua força. Porque quem sustenta a Babilônia somos nós. O quarto exemplo, falei do primeiro, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Falei do segundo, sobre o profeta Elias. Falei do terceiro, sobre Noé. E o quarto exemplo, de mais de 600 mil homens, de acordo com a história, de mais de 600 mil homens que saíram do Egito, ali libertados por Moisés, apenas 2 entraram na terra prometida, que foi Caleb e Josué, passagem descrita em Números 14. Apenas 2 entraram na terra prometida. E como eu falei, é sombra do povo fiel, né? E o Messias que entraram na Nova Jerusalém. É sombra. Não é muita gente que entra. São apenas os cães fiéis, são apenas os Calebes que entram junto com o Messias na Nova Jerusalém, inaugurada, né, após o madeiro. E aqui, nesse momento, se cumpre exatamente a sombra da arca. É dado o fim a toda a carne. A busca carnal ao Pai é dado o fim no madeiro, como o Messias disse à mulher samaritana. É a chegada a hora em que o Pai buscará apenas os adoradores em espírito. Ou seja, quem buscasse na carne não teria mais contato com o Pai. É aqui que é dado o fim a toda a carne. É aqui que é dado o fim a toda a carne. Você consegue entender como que tudo é uma coisa só? O Pai, através do seu Espírito, ele nos revela que é tudo uma coisa só. Ele coloca em ordem a história no nosso entendimento para que a gente não se perca e não seja levado por qualquer vento de doutrina. Porque, como disse Paulo em Atos 20, surgiriam muitos lobos que abocanhariam o rebanho. Por quê? Porque esse rebanho estava desatento. E aí, automaticamente, eles são levados por qualquer vento de doutrina. Mas quando você é batizado pelo Espírito do Pai, o Pai é quem te guia e te ensina todas as coisas. Como Paulo fala em Hebreus 8 e como João também fala em 2 João capítulo 2. É o Espírito do Pai que nos ensina todas as coisas, não necessitando de que ninguém nos ensine nada. Porque é o Espírito dele, quando é derramado sobre a sua vida, quando você crê, esse Espírito é quem que te ensinará todas as coisas. Aí, nesse momento, cai a Babilônia. Nesse momento, caem-se os guias. Caem todos esses homens que estão se utilizando de nomes como profeta, para se colocarem como um profeta hoje, sendo que o próprio Messias disse que os profetas duraram até João. Lucas 16 ele fala que durou até João os profetas, acabou. O Pai chamou muitas pessoas para serem profetas na velha aliança, porque os profetas eles anunciavam a liberdade que Cristo nos deu. Eles anunciavam esse momento onde as pessoas iriam buscar o Pai em espírito e não mais na carne. Olha que tremendo que é isso. Oséias chega a falar, um dos profetas do Pai lá no capítulo 2 de Oséias, que quando as pessoas buscassem no coração, elas abandonariam todos os seus senhores e buscariam o Pai em espírito, chamando de meu marido. Ou seja, houve o casamento. Olha só, Oséias predizendo o casamento entre o Pai e o povo espiritual, porque foi este o povo que ele se casou através do seu filho. Já falei sobre isso, sobre a questão de quando você é esposa, você tem intimidade com o Pai no quarto. E o Messias falou sobre isso em Mateus 6. Chamou o povo para buscar no quarto.
em espírito. O quarto é lugar de intimidade. E lá ele manda fechar a porta. Não é nem para as pessoas ficarem de longe olhando. É para literalmente você buscar o Pai em espírito. Fechar a porta mesmo, para que ninguém se intrometa na sua relação com o Pai em espírito. Coisa que o Oséias também falou no capítulo 2. Buscar ao Pai no coração, é no quarto. E lá ele fala: abandonarão os senhores, não terão mais senhores, ídolos, homens, guias, não. Terão apenas um marido agora. Não serão mais guiados por homens. Então isso é lindo e maravilhoso. E eu queria aqui o último tópico é falar sobre os profetas, né? Como eu falei já de Oséias agora, mas falar de todos eles que foram homens separados pelo Pai, chamados por Ele para alertar um povo sobre o engano que eles viviam e que deviam permanecer firmes à palavra do Pai. Todos eles viveram sozinhos, não foram homens de muitos amigos. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Joel. Gente, Joel disse que o Espírito do Pai seria derramado sobre toda a carne. E quando isso aconteceu? No madeiro. João, se eu não me engano, Pedro fala isso em Atos 2. E quando o povo viu lá o povo falando em línguas estranhas, que eram, o povo estava entendendo em seu próprio idioma o que as pessoas que foram batizadas pelo Espírito do Pai estavam falando. Ali João fala que ali era descida do Espírito Santo, profetizada pelo profeta Joel. Então você vê que tudo já se cumpriu. Não precisa mais de profeta hoje. Se conclui o que o Messias falou, que os profetas duraram até João. Se você não crê nisso, então abandone tudo e continue se prostrando à Babilônia, que te engana com falsos profetas, que dão vinhos da Babilônia para você beber e não falam de verdade, a verdade do Pai. É necessário se libertar desses homens que estão se utilizando de coisas que aconteceram no passado, trazendo para hoje, como se eles tivessem recebido alguma autoridade para isso. É necessário acordar. Você percebe que todos os profetas, nenhum deles tinha uma Bíblia na mão para seguir uma orientação. Eles eram os próprios profetas chamados pelo Pai, que falavam por ele. Agora esses homens que estão aí hoje, eles precisam ler a Bíblia para te falar alguma coisa, provando que eles não são de fato os profetas que o Pai chamou. Eles precisam ler o que os profetas escreveram para falar. Então eles não são, não recebem do Pai. Acorde enquanto é tempo. E não falo só de profetas, falo de pastores, falo de bispos, falo de mestres. O próprio Messias fala em Mateus 23, não tenham mais mestres entre vós. Não chameis ninguém de guia, e o papel de pastor é ser guia das ovelhas. Ele disse, não chameis ninguém de guia. E em João 10 ele fala, eu sou o bom pastor, só eu dei a vida por vocês. Nenhum outro deu. Então sigam a mim e sejam um único povo, porque é esse que eu busco, aqueles que adoram em espírito e em verdade, porque ele fala em João 10,16 que seria um povo, né, e um pastor. Então, todos esses profetas que eu comentei, nenhum deles tinha muitos amigos. Qual deles frequentava templos? Qual deles cantava músicas gospel? Qual deles tinha um livro com histórias deles mesmos para ler e escravizar os outros? Qual livro? Porque antes deles não existiram outros para eles se basearem. Agora hoje os que estão aí se utilizam de histórias passadas para se basearem, criarem o que quiserem na sua mente e distorcerem toda a palavra do Pai. Então acorde enquanto é tempo, não siga a multidão, porque todas as pessoas que buscaram o Pai, buscaram no anonimato, buscaram ser muitos amigos. Por quê? Porque o joio e o trigo, eles convivem juntos, sempre conviveram, ainda não foi separado o joio do trigo. Então o trigo ele está espalhado pela terra. Às vezes você vai viver e vai morrer e nunca vai conhecer um trigo, mas ele existe, ele está aí. Porque se não for o trigo, que é a população que salga a terra, que faz a terra ter sabor, que é a luz do mundo, o mundo vira um caos. Então são os trigos que fazem a terra ter um pouco de sabor. Mas um dia o Pai vai tirar os trigos e deixar só os joios. E ainda ele fala que o joio vai ser queimado. Vai morrer queimado. Porque eram palha, não eram ouro. O trigo é ouro. É a riqueza do Pai nessa terra. São o trigo. E um dia será separado o joio do trigo para que haja paz entre todas as pessoas que seguem a vontade do Pai. Poderão viver todos juntos, porque esse é o plano do nosso grande Pai. As pessoas estão trocando 80, 90 anos nessa terra por uma eternidade
Porque após sair desse corpo, viveremos uma eternidade. O nosso espírito, ele é eterno. O corpo é que morre. E muitas pessoas estão trocando. Assim como Esaú trocou, né, a primogenitura, a prioridade por um prato de lentilha, muitas pessoas estão trocando a eternidade por esse pouco tempo que tem aqui. Aí ela vive bem aqui, ela prejudica os outros aqui para poder se dar bem, ela fala mal dos outros, ela é uma pessoa que se preocupa com o exterior das pessoas e não o interior, e nisso ela acaba julgando muita gente errado. E ela vive aqui 80 anos, 90 anos, mas depois que morre, aí a eternidade toda vai ser uma continuação do que ela viveu aqui. Só que aí ou ela vai ser queimada junto com o joio, ou ela vai para o celeiro do Pai viver uma vida maravilhosa, aquela que sempre pediu ao Pai para viver aqui, mas nunca viveu, porque infelizmente entre joio e trigo dificilmente haverá uma paz perfeita. Então, após a vinda do Messias, muitas pessoas se libertaram da Babilônia através do Messias, que era a luz do mundo, trazia o entendimento da forma correta para o povo. Teve Zaqueu, que se libertou, como eu já falei, a mulher samaritana, os próprios discípulos. Tem as passagens onde fala, por exemplo, sobre o cego de Jericó. Tem também o cego do tanque de Siloé, pessoas que estavam cegas, o sistema os cegou, mas o Messias os curava. Aquela mulher do fluxo de sangue e tantos outros que o Messias curou e libertou para que as pessoas pudessem buscar o Pai em espírito. O sistema traz tudo para a carne, para a gente não entender que ali o Messias estava curando, era o entendimento deles que estavam fermentados. Quem cresce nele se desfermentava do sistema e buscava o Pai em espírito. Mas quem não cresce, continuava louca, continuava como a virgem inércia, com a lamparina apagada. O Messias passando, falando sua verdade e ela dormindo, né? Então, todas as pessoas que buscaram o Pai tiveram morte trágica, tiveram sofrimentos. Por quê? Porque o sistema, ele odeia pessoas que acordam. Ele odeia, porque quando você acorda, você se torna uma pessoa que não é levada mais por qualquer vento de doutrina. E aí o sistema não tem força contra você. Então, fique com esta palavra. E que o Pai possa falar muito ao seu coração através dela. Hoje, talvez, para muitas pessoas que estão acordando, é o fim de toda a carne para ela. Talvez hoje é o dia onde se cumpre João 10,16 na sua vida. É o dia onde você passa a fazer parte do único rebanho. Até hoje, talvez, você serviu aos ladrões e salteadores de ovelhas. Pessoas que quando vinha o lobo, o problema, fugiam. Na hora do seu desemprego, na hora da sua doença, eles fugiam. Ficavam só com orações, mas nunca esticavam a mão para te ajudar. Talvez nunca te visitaram quando você esteve em uma cama, provando de que esses são de fato os ladrões e salteadores de ovelhas. Mas o Messias disse: aqueles que vierem a mim, eu não lançarei fora. E quem vem a mim tem fardo mais leve, né? O jugo é muito mais suave. A pessoa passa a viver a vida apenas amando o próximo. Foi isso que ele respondeu ao jovem rico quando perguntou: o que farei para dar a vida eterna? Ele não falou para ele: vá para templo, tenha homens como seus guias. Não. Ele disse: ame a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Esta foi a única ordem que ele deu: o amor. Porque quando você ama o próximo, você cobre os seus pecados. O amor cobre multidão de pecados, como João, o apóstolo João, ao andar com o Messias, após 3 anos com ele, chegou nessa conclusão de que o amor é a única coisa que pode cobrir pecados. Não é sacrifício, não é nada disso. Porque o próprio Messias disse que o Pai não aceita sacrifício, ele quer obediência. Mas o sistema, como lucra com o sacrifício dos animais desde a velha aliança, coisa que o Messias veio expor para o povo, que o povo estava sendo feito de comércio na mão daqueles homens, até hoje eles lucram ainda com o sacrifício, mas agora com o do Messias. Um sacrifício que foi aceito pelo Pai. E eles usam este sacrifício para se enriquecer e para fazer sua fortuna aqui nessa terra, trocando a eternidade por um prato de lentilha. Que o Pai fale ao seu coração. E cuidado em querer seguir a multidão. Você pode hoje estar sozinho, mas um dia
todos aqueles que aceitaram viver em espírito buscando o Pai sozinhos, um dia serão colocados no celeiro do Pai e poderão viver a vida dos sonhos dela. Mas aqueles que hoje abandonam isso para tentar viver com a grande multidão, naquele grande dia ela pode se surpreender e descobrir que durante toda a vida ela comeu lavagem com os porcos. O Pai te chama para comer pão em sua casa. E se você aceitar, você então entrará na arca, você então dará fim a toda a carnalidade, você então estará apta a entrar na terra prometida. Em espírito já estará lá. E quando sair desse corpo, com certeza, será um prazer poder pisar a terra santa, que é a Jerusalém celestial, com o nosso Messias e com todos aqueles que foram capazes de permanecer no anonimato, buscando o Pai, porque sabe que são esposas, e esposa, ela não fica se amostrando para outros homens, esposa, ela se guarda para o seu marido. Que o Pai abençoe a todos, fiquem todos com o eterno Criador.